Concílio do Vaticano II, 1962 a 1965. Como dito, o Concílio do Vaticano I ficou incompleto, deixando em suspenso diversas questões teológicas e pastorais. Os papas desde São Pio X, 1903 a 1914, pensaram em reativar os trabalhos do concílio. Todavia, as circunstâncias não favoreciam tarefa de tal envergadura. Foi a coragem do idoso Papa João XXIII, 1958 a 1963, que convocou o 21º Concílio Ecumênico da História aos 25 de janeiro de 1961. Este certame foi inaugurado aos 11 de outubro de 1962, sob João XXIII, e encerrado aos 7 de dezembro de 1965, sob o Papa Paulo VI. Tinha em mira, de modo geral, realizar o agiornamento ou a atualização da Igreja numa época em que os costumes e as mentalidades evoluem com rapidez surpreendente. O alcance deste concílio foi enorme. Sem perder o contato com a tradição, os padres conciliares promulgaram 16 documentos, constituições, decretos, declarações, que levaram em consideração os principais temas que se impunham à reflexão da Igreja. O concílio teve índole eminentemente pastoral, isto é, visou a vida cristã e a sua disciplina, em vez de se voltar para definições de fé ou de moral. A abertura equilibrada dos documentos conciliares pôde ser percebida em seus traços marcantes. 1. Renovação da liturgia, que deveria ser celebrada em estilo mais comunitário e acessível aos fiéis. 2. Reafirmação da Igreja como sacramento, estruturado por Pedro e a hierarquia, sem deixar de responsabilizar, na medida precisa, todo o povo de Deus. 3. Abertura para os demais cristãos, protestantes, ortodoxos e outros, que não se acham em plena comunhão com a Igreja de Cristo, entregue a Pedro e seus sucessores. 4. Declaração sobre as religiões não cristãs, nas quais os padres conciliares realçaram a existência de elementos positivos. 5. Declaração sobre a liberdade religiosa, que significa o direito inerente a todo homem de formar livremente a sua consciência diante de Deus e da fé. 6. Tomada de posição da Igreja frente às diversas facetas que o mundo de hoje lhe apresenta: família, comunidade política, economia, cultura, paz e guerra. Em síntese, pode-se dizer que o Concílio do Vaticano II foi uma das mais significativas realizações da Igreja nos tempos modernos, portadora de amplas consequências, das quais algumas foram menos felizes em virtude de falsa compreensão dos textos e da mente dos padres conciliares. Conclusão. 4 observações parecem oportunas à margem da história dos concílios. Primeira, os concílios refletem nitidamente a história da Igreja e seus embates. Foram solenes assembleias em que a Igreja comunitariamente se voltou para os desafios que a caminhada através dos tempos lhe suscitava. As decisões dos concílios, por isto, hão de ser tidas e compreendidas sempre à luz do respectivo contexto histórico. Segunda, os primeiros concílios eram convocados pelos imperadores e não pelo bispo de Roma ou o Papa. A Igreja, em seus primeiros séculos, embora fosse confiada a Pedro, não podia ter governo tão centralizado como o teve a partir da Idade Média, visto que as comunicações eram outrora difíceis entre Oriente e Ocidente. Contudo, para que as definições dos concílios tivessem autoridade, foi sempre necessário que o bispo de Roma as aprovasse e confirmasse.
Nenhum concílio tem poder de decisão, nem a participação e o apoio do Papa, ainda que esta aprovação lhe seja dada depois de realizado o concílio. Terceira, a teoria conciliarista, que pretendia estabelecer os concílios acima dos papas, não representava o pensamento tradicional da Igreja e, por isto, não prevaleceu. Violava o conceito de Igreja, sacramento e dom de Deus, em favor da concepção de Igreja, sociedade meramente humana ou república. Quarta, quem estuda a história dos concílios, infelizmente a que vai proposta nessas páginas teve de ser resumida ao extremo, tem a ocasião de reconhecer a ação de Deus entre os homens. A Igreja subsiste, até hoje, não por causa dos valores dos homens que a integram. Estes valores existiriam e existem, sem dúvida, mas por causa da presença eficaz de Deus que a sustenta através dos séculos.